A nossa reflexão vai ser na primeira carta de Paulo aos irmãos lá em Tessalônica, no capítulo 2. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 12. E eu tenho uma tarefa para vocês enquanto eu faço essa leitura aqui. O texto não é tão comprido, mas tem muita informação importante aqui. Eu devo enfatizar principalmente uma delas, mas tem uma outra que a gente não pode sair daqui sem comentar um pouquinho dela, que é a relação de Paulo, Timóteo, com os irmãos lá em Tessalônica. Existe uma relação bem legal. E para expressar essa relação, ele, ao escrever a carta, nesse trecho, ele usa algumas imagens, algumas referências de como ele se vê com relação à igreja lá em Tessalônica. Então, ao ler aqui, você vai encontrar como se fossem 3 graus de parentescos aqui, né, nessa carta. Pessoas que a gente encontra na família. E, ao terminar a leitura, vocês vão me dizer quais são essas 3 pessoas aqui. Vamos lá. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamando o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Até aqui a leitura. Encontraram aí as 3 figuras? Quem são elas? Irmãos, filhos, pai. Paulo fala que vocês são como os meus filhos, né? Então, ele é quem? Pai. Isso daí é... No versículo 7 ali, tem... como que ele está descrevendo? Como? Ama. Ama do verbo amar, ama... Essa é uma expressão que eles tiveram um pouco de trabalho para traduzir, porque esse ama aqui é aquela pessoa amada, né, amável, mas lá no século I, naquele período em Roma, tinham algumas mulheres que eram pessoas muito carinhosas e dedicadas, que amamentavam os filhos de outras mulheres que não podiam amamentar. E por diversos motivos, né, elas não podiam amamentar, e elas faziam ali o papel da mãe, cuidando como se aquela criança fosse o seu próprio filho. Então, é como se Paulo falasse, eu me sinto como a mãe de vocês, alguém que amamenta vocês, que está cuidando de vocês. Então, temos aí a mãe, tem o pai, tem o irmão, acharam bem
Isso são figuras usadas por Paulo, não à toa, não aleatoriamente, para demonstrar o quão íntimo e como que era a relação do coração dele com os irmãos lá em Tessalônica. Ele amava demais aquele pessoal, ele gostava demais deles. E eles passaram por experiências que não eram tão legais juntos. Mas ele descreve essa relação toda amorosa, principalmente aqui a partir do versículo 7, porque no final ele vai dar uma... Olha, eu estou falando isso daqui como irmão, eu estou falando isso daqui como uma mãe, eu estou falando isso daqui como um pai. E a gente já vai voltar para entender essa parte. Porque para entender isso, a gente tem que primeiro pensar um pouquinho sobre a palavra resiliência. Essa palavra ficou famosa de um tempo para cá, dos últimos anos para cá. Muitas pessoas usou essa palavra. Eu me lembro a primeira vez da palavra resiliência, mais ou menos em 2003, 2004, em um jogo. Eu lá, adolescente, e tinha essa palavra, era um atributo dos personagens do jogo ali. E no jogo, quanto maior a sua resiliência, menos tempo você passava sob o efeito de uma coisa ruim. O seu adversário fazia uma coisa ruim em você, e quanto maior a sua resiliência, menos tempo você sofria com aquilo. Mas resiliência não era só isso, né? E a gente vai vendo que isso é um pouco mais amplo. Outras áreas vão explicar um pouco a respeito disso. Talvez alguns personagens te lembrem de resiliência. Tem um cara chamado Bruce Willis, que fez um filme chamado Duro de Matar. Você já viu esse filme? Tem alguns, se você não viu, né? Para os mais novos, eu recomendo o 4.0. É muito bom. Filme de ação, assim, tecnologia, hacker, tudo mais, é muito bom. Mas eles tentam de tudo quanto é jeito acabar com aquele homem. Gente, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem mais do que 5, porque eu vi até os 5, né? O cara não morre mesmo, né? Tentam de tudo, mas o cara está sempre lá, nada derruba o cara, nada para o cara, ele coloca uma ideia na cabeça e já era, né? Ele vai lá, nada consegue parar aquele homem. E, cara, ele é muito resistente, ele é muito resiliente. Mas tem uma outra expressão que talvez seja um pouco melhor para a gente entender o que de fato é resiliência. Aquela árvore ali já foi inspiração para algumas pessoas. Tem uma luta conhecida como judô. Eu não sei quantos aqui já fizeram judô, mas é um esporte muito interessante. Ele trabalha baseado na resiliência e numa inspiração que eles tiraram de observar a natureza. Árvore. Diz um professor que eu tive contato, ele falava assim, olha, lá no leste asiático, eles ficavam observando os mestres, as árvores, e falavam, a gente chegou numa conclusão, o que não enverga, quebra. Isso virou um ditado famoso lá entre eles. Porque eles observavam as árvores e o vento batendo sobre as árvores, e quanto mais dura, mais rígida era a árvore, mais fácil ela se quebrava. Agora, quando a árvore tinha todo aquele molejo, soltava toda, o vento batia, ela até deitava no chão e voltava. Eles falavam, poxa, olha só que interessante. Quando ela tem essa flexibilidade, ela supera. Mas quando ela não enverga, ela quebra. E aí, no judô, eles usam uma técnica. No lugar de você entrar numa queda de braço com o seu adversário, você não vai fazer isso. Se ele te empurra, você puxa. Se ele te puxa, você empurra. Aproveita a força do seu adversário, trabalha junto com ele. Não tente entrar numa briga de quem que é mais forte. Usa a força dele. São técnicas que eles foram desenvolvendo e que hoje aí é usado pelo mundo inteiro nas competições, observando a natureza. Essa capacidade de sair de um estado, por causa de qualquer tipo de adversidade, problema, mas depois volta para o estado original. Enverga, mas não quebra. E tem aqui uma demonstração de alguém que passa por muitas adversidades, por muitas dificuldades, mas essas dificuldades, esses problemas não são capazes de quebrar, de parar, de interromper, nem mesmo de mudar o curso ou a estratégia de alguns homens aqui. Paulo está falando aqui para a gente, no início do capítulo 2, falando que eles estão vindo que o povo lá em Tessalônica estava muito ciente do que aconteceu em Filipos. Paulo chega em Tessalônica, segundo o livro do Atos, no capítulo 17, se você vê no capítulo 16, ele está vindo de Filipos.
E em Filipos as coisas não foram muito legais, não, porque eles são presos lá em Filipos, torturados, são maltratados em Filipos porque eles estavam anunciando o Evangelho. Então eles chegam em Filipos, anunciam o Evangelho com coragem, sabe? Com intrepidez, assim, sem ter medo de nada. E quando eles fazem isso, os guardas falam: ih, baixa essa bola aí, bota na cadeia, vamos dar um jeito nesses homens aqui. E judiam deles, maltratam eles, para silenciar o Evangelho, para fazer com que eles parem de anunciar essa mensagem. E isso normalmente ajuda um pouco, né? A gente fala assim, que se você quiser dar um jeito de aquietar a pessoa, assim, eles falam assim, se a gente der uma surra neles, talvez eles abaixem um pouco a moral. E a gente, talvez no lugar deles, pensaria assim, bom, a gente chegou em Filipos com os 2 pés no peito, e não deu muito bom, né? A gente está saindo daqui para a gente ir lá para Tessalônica. Como será que a gente deve se comportar? E se a gente fosse um pouco mais delicado, um pouco mais chegar, tomar um cafezinho na padaria, bate um papo devagar aqui? Se a gente fosse um pouco mais tranquilo, não chegasse assim, chegando, né? Não foi muito bem essa abordagem que Paulo, Timóteo e Silvano tiveram ao chegarem lá em Tessalônica. Do mesmo jeito que eles chegaram lá em Filipos, eles chegam em Tessalônica, com os 2 pés no peito. Chegam anunciando com toda a coragem, com toda a intrepidez, quem é Jesus. As consequências disso, as mesmas que aconteceram lá em Filipos. Eles são perseguidos, eles são maltratados, eles querem acabar, eles querem matá-los. O povo consegue dar um jeito deles escaparem com vida de lá. A gente vai te tirar daqui para vocês escaparem com vida da cidade. Mas eles não mudaram. As adversidades que eles tiveram na experiência anterior não mudaram a forma como eles anunciavam, a coragem, a dedicação, o empenho. Eles eram resilientes. Mas o tema da mensagem não é a resiliência de Paulo ou a resiliência de Silvano ou de Timóteo, é do Evangelho. Isso é interessante, porque no nosso texto, Paulo está trabalhando com eles o seguinte, no versículo 1 fala, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, né? Muito pelo contrário, foi muito frutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança, que vem deles? Não, em Deus. Quem manteve Paulo, Timóteo e Silvano firmes, inabaláveis, não é uma característica de Paulo, porque esse Paulo é desse jeito, é o jeitão de Paulo, né? Nada derruba esse homem, é o Bruce Willis do Evangelho, né? Ninguém consegue parar esse cara. Não foi, não era Paulo, era Deus em Paulo, era Deus em Timóteo, em Silvano. Deus agindo nessas pessoas. Era uma mensagem que não podia ser parada, que não podia ser dobrada, que não podia ser impedida de se espalhar, agindo neles e agindo através deles. Essa mensagem sempre seguia sendo anunciada, independente da circunstância. E isso me lembra muito a história de um homem chamado William Borden. William Borden, ele era norte-americano, e há alguns bons anos atrás, participava de uma família muito abastada, lá na cidade de Chicago. A família dele era milionária, o pai dele era milionário, trabalhava com indústria de leite e outras coisas. E quando ele fez 16 anos, ele fez o que a gente normalmente faz com os nossos filhos quando ele chega aos 16 anos. Né? Ele ganhou uma viagem ao mundo, né? Para dar a volta no mundo, conhecendo os lugares. Né? Eu sei que eu tive, vocês também devem ter passado por isso. Né? Tá. Então, ao fazer 16 anos, se formando ali, ele ganha essa viagem ao redor do mundo, para ter contato com a cultura, com os lugares, com as pessoas, antes de ingressar na sua graduação e formação. A mãe dele se converte ao cristianismo, mas o pai não. E a mãe dele começa a orar pela conversão dele, e não é que funciona, e ele entrega a vida para Jesus. Então, quando o pai chega para oferecer essa viagem para ele, né, fala, filho, ó, bora, agora é hora de você curtir a vida, porque depois é estudo, hein? Aproveita agora, né? Viagens aos 16 anos. Para onde você quer ir? Falei, pai, estou pensando em fazer missão. Pai, como?
Tipo, em Paris, onde que você vai fazer missão? Conta para mim. Tóquio, vamos definir esses lugares bem definidos, né? Estava pensando assim, tipo, Egito, lá no meio da África, talvez. Não, isso não rola. Se você quiser receber isso que você quer, presente nosso, você vai ter que curtir direito. Eu não vou pagar para você ficar vendo coisa de crente em lugar nenhum. Ele falou, mas pai, está ardendo aqui no meu coração um desejo enorme de falar de Jesus para os muçulmanos na China. Meu pai, sem chance. Então, vamos ao seguinte, você esquece. E aí ele anota na Bíblia dele uma palavra. Ele fala assim, sem reservas. Eu dediquei minha vida a Cristo, eu entendi o Evangelho, essa mensagem está mexendo tanto comigo, e eu estou disposto a abrir mão de tudo para cumprir esse propósito. Sem reservas. Eu vou para a China, eu vou evangelizar os muçulmanos, mesmo que o meu pai não me incentive. E não incentivou. O pai não deu um centavo, não autorizou dar nenhum centavo para que ele fizesse essa viagem até a China ou até a África para poder evangelizar os muçulmanos. Então ele fala, quer saber, eu vou para a China mesmo, está definido isso, então eu vou chegar, já vou pegar o passaporte, vou preparar tudo, vou fazer essa viagem para a China. E ao entrar em contato com as agências missionárias, ele foi orientado de que não era bem assim. Falou, antes de você chegar lá, você tem que conhecer como que os muçulmanos pensam, como que é esse dia a dia deles. Não dá para você chegar lá de uma vez, você tem que aprender um pouco do idioma também, chinês, você vai ter que estudar. Não, mas eu quero ir para a China, Calma, respira, rapaz, você vai para a China. Espera aí, William, mas primeiro você tem que se preparar. Então, mandam ele para Cairo para estudar mais a respeito da cultura muçulmana e para estudar mais também a respeito dos chineses, lá no centro de treinamento. Embora o coração dele ardesse para estar na China, ele falou assim, não, tudo bem, a gente vai para lá, Egito, para se preparar. E ele escreve mais uma palavra na Bíblia dele, onde ele colocou lá, falando assim, sem recuar. Então, sem reservas, eu estou com Deus e não abro. Não é do meu jeito, não vai dar para fazer direto como eu quero, mas tudo bem. Sem recuar, não estou aqui para amarelar agora, eu não vou voltar atrás. E ele segue para o Egito e vai fazer ali o seu treinamento. Enquanto está lá na África, ele é contaminado com uma doença que, de forma muito abrupta, pouco mais de um mês, lhe tira a vida. E, enquanto ele estava mal, sabendo que a doença não teria tratamento, sem o apoio da família dele, que estava nos Estados Unidos, ele, em contato com alguns amigos, vai dando o seu testemunho, falando do desejo dele de evangelizar na China, de estar por lá, e que aquilo não poderia se completar, e anota a sua terceira palavra na sua Bíblia, que vira um moto que mexe com muitas pessoas depois, que ele escreve lá assim, embaixo de sem reservas e sem recuar, sem arrependimentos. E a família vai buscar o corpo dele no Egito, e volta junto com a Bíblia, e volta junto com a história que os amigos no treinamento falavam para ele, né? Falavam a respeito dele, do amor que ele tinha pela China, do amor que ele tinha pelos muçulmanos que viviam na China, e da necessidade de que as pessoas deveriam ir para lá, deveria estar se envolvendo lá, abrindo mão de tudo, fazendo o que fosse necessário para que o Evangelho chegasse até aquelas pessoas que estavam morrendo sem conhecer Jesus na China. E ele não pisa na China, mas por causa do testemunho dele, muitos missionários dedicam a sua vida a evangelizar os muçulmanos na China. E hoje, a gente tem muitos frutos disso acontecendo por lá. Muitas pessoas que têm tido a sua vida transformada pelo Evangelho na China por causa do testemunho da vida de William Borden. Mas não é que o William Borden era um homem extremamente corajoso, resiliente, forte, focado. É que o Evangelho que ele entendeu fez isso com ele. O Evangelho é autêntico. Ele falou, não tem uma outra forma de tocar a vida. Não tem uma outra forma de organizar o uso da minha vida, senão na expansão do reino, senão em espalhar essa notícia, senão não espalhar essa mensagem. Custe o que custar. Sem reservas, sem recuar e sem arrependimento. E esse mesmo Evangelho que mexe com Paulo, Silvano e Timóteo, que levam eles a dedicar a vida na expansão do Evangelho, que mexe também com William,
é o mesmo evangelho que a gente lê, deveria ler, todos os dias, e que também tem mexido com a gente. Mas o que o evangelho tem feito com a gente? Qual é a resposta que nós temos oferecido a essa mensagem? Quando a gente lê a respeito do Deus que morre no nosso lugar, para nos salvar, para transformar as nossas vidas, como isso mexe nos nossos projetos, como isso mexe nas nossas ambições, nos nossos desejos, na nossa estratégia de tocar a vida, como isso mexe com a gente? Com Paulo mexeu de um jeito, com William mexeu de outra forma, mas isso também precisa mexer com a gente. E é por isso que lá no versículo 11 e 12, Paulo vai, depois de dar todo esse papel aí de, olha, como uma mãe para vocês, como um irmão para vocês, agora que eu vou falar como um pai para com seus filhos, ele fala, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos em Tessalônica, o desejo do nosso coração é que vocês vivam de modo digno de Deus. Dediquem a vida de vocês a Deus. Dediquem a vida de vocês à expansão do Evangelho, porque o Evangelho não vai deixar de ser anunciado. Do início dessa jornada de anúncio do Evangelho até os dias de hoje, o Evangelho já sobreviveu, não foi impedido de ser anunciado, mesmo diante de um grande massacre em Roma, no século I, e principalmente no início do século II, onde os romanos tinham como esporte e hobby tirar a vida dos cristãos. Mesmo quando a igreja cometeu vários erros, muitos homens deformaram o Evangelho, dizendo coisas que o Evangelho não é, dando características para o Evangelho que o Evangelho não tem. Nem isso pôde impedir do Evangelho voltar a ser o que ele sempre foi, e impedir de chegar onde ele tem que chegar, e fazer o que ele tem que fazer, que é transformar a vida de homens e de mulheres, é transformar a nossa vida. Não tem crise sanitária no mundo, não tem guerra no mundo, não há nada no mundo capaz de impedir o Evangelho. E nem mesmo a nossa omissão vai impedir o avanço do Evangelho. Porque o anúncio e o avanço do Evangelho é missão de Deus. Ele está comprometido com isso. Ele está participando disso. Mas é legal ver Paulo falando aos irmãos em Tessalônica que Deus confiou a eles o anúncio desse Evangelho. Deus convidou Paulo, Timóteo, Silvanos a participarem com ele da propagação dessa mensagem. E Deus também está convidando os irmãos em Tessalônica para fazer isso. Hoje Deus nos convida a participar com ele também nessa mesma missão, esse mesmo projeto. Na lápide do William, lá em Chicago, onde ele foi enterrado, eles colocaram uma frase que veio lá do treinamento, quando ele estava tendo na África, quando o pessoal foi definir como ele era, como ele tocava a vida, qual que era o ritmo do dia a dia dele, como que a gente explicaria o William, né? E foi escrito na lápide a seguinte frase: além da fé em Cristo, não há explicação para uma vida como essa. Se a gente tirar a fé que esse cara aqui teve em Cristo, não tem como explicar a vida dele. Porque todas as decisões, todas as motivações, todos os projetos, toda a inspiração, toda a motivação dele vinha da fé que ele tem em Jesus Cristo. Que ele tinha em Jesus Cristo. Não tem nada ali. Se tira a fé, não tem explicação. É isso que move. E hoje o William é lembrado por esse engajamento. Hoje Paulo é lembrado por esse engajamento. Muitas pessoas são lembradas pelo engajamento deles com a missão, com histórias a respeito da missão. A gente esteve com o Márcio e Priscila no enterro do seu Marcílio, na sexta-feira, e a única história que se ouvia a respeito do seu Marcílio era sobre o testemunho de fé e de vida que ele deu todos os dias. Homens e mulheres que vão, mas que deixam um legado, mas que deixam uma mensagem,
que enaltecem não o seu próprio nome, mas o nome daqueles que o salvou, a mensagem que o salvou, a mensagem que os transformou. E o nosso convite de hoje é para repensar a nossa vida, seja em pequenos ou grandes áreas da nossa vida, sobre qual é esse legado, qual é a mensagem que as pessoas vão ler na nossa vida quando chegar a nossa hora. Eles vão lembrar da gente como homens e mulheres que, se tirar Jesus da equação, não vai ter como explicar? Ou vão falar que nós éramos muito inteligentes, ou muito dedicados, ou muito trabalhadores? Como eles vão nos definir? Como as pessoas vão se lembrar da gente? O convite de Paulo é para que aqueles homens e mulheres em Tessalônica vivessem de modo digno do Evangelho, fossem lembrados por causa do Evangelho. O convite de Paulo para a gente hoje é o mesmo. Que sejamos homens e mulheres, que sejamos lembrados por causa do Evangelho. A resiliência pode não ser uma coisa nativa da gente, mas é inerente ao Evangelho, faz parte do que o Evangelho é. E se ele está em nós, é uma característica que Deus coloca em nós também. Quero te convidar a baixar a sua cabeça, a gente passar um tempinho em oração e reflita um pouco a respeito disso. Como que a sua vida, como você tem participado desse projeto divino, da missão de Deus, da expansão do Evangelho com seus familiares, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos. Como que tem sido isso? E se isso não tem acontecido, o que você pode fazer para ajustar?